Race Report da nossa primeira maratona, a Maratona do Rio. A gente tá aqui, que a gente vai contar tudo pra você, detalhadamente, de tudo que aconteceu na nossa maratona, nossa primeira maratona. E assim, a gente vai contar porque é bom a gente compartilhar a nossa experiência, até porque tem um monte de gente, a gente tem recebido bastante mensagem de pessoas que vai fazer a primeira maratona. Então, a gente vai contar toda a nossa experiência de como foi a nossa primeira maratona, Maratona do Rio, como foi a nossa experiência com esse evento, para você também poder se inspirar, para você poder tirar suas dúvidas. Óbvio, a gente não é dono da verdade, cada experiência é única. Inclusive, a gente conversou com uma amiga nossa que fez a maratona e a experiência dela foi totalmente diferente da nossa. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, é individual. Só que é bom a gente compartilhar justamente porque a gente acaba aprendendo com as outras pessoas. A gente via muito vídeo assim. Muito, exatamente. Isso que eu ia falar. Quando a gente tava no ciclo pra maratona, a gente consumiu tanto conteúdo de maratona, tanto conteúdo. E tinha muita coisa que a gente às vezes não conseguiu pegar em alguns vídeos e que a gente vai contar aqui hoje. Muita coisa que a gente aprendeu, muita coisa que a gente negligenciou. Sim. Então assim, a gente vai compartilhar toda a nossa experiência com você. Já se inscreve aí no canal, deixa seu like, porque a gente vai trazer muito mais vídeos sobre corrida, muito mais vídeos sobre todo esse universo. Até porque não acaba por aqui, a gente Claro já tem que até não. alguns outros objetivos por aí. Ah, vamos falar isso depois, Vamos por parte. Vamos começar falando sobre o nosso ciclo. Cara, o nosso ciclo durou 22 semanas. Isso. 22 semanas, é tempo pra caramba, cara. A gente começou o ciclo lá em janeiro e veio terminar aqui. Então todo o ciclo a gente fez com o Runner. A gente já falou aqui várias vezes no canal. A nossa preparação ela foi feita totalmente com o Runner. Pra quem não sabe o que é o Runner, é um aplicativo onde ele monta planos de corrida para você. Então, toda a preparação de forma 100% personalizada, né? De forma 100% personalizada. Para você que quer começar a correr, quer fazer 5, 10, 21, 42... Cara, o Runner, ele consegue realmente montar esse plano para você. Ele montou, de fato, todo o nosso plano. O nosso plano, inclusive, você pode ganhar 14 dias grátis. Vou deixar o link aqui embaixo. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Clica aqui no link, baixa no seu celular e faz o cadastro, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Então, como que foi o ciclo pra você, amor? Tipo, o que você sentiu? Como que você se sentiu? Vou voltar um pouquinho atrás. Ano passado, na Maratona do Rio, passado, quando a gente viu os vídeos, a gente decidiu ali fazer a nossa maratona, né? Querendo ou não. Sim. E aí, logo depois da São Silvestre, que foi em dezembro, a gente já tinha se inscrito pro sorteio. A gente começou o ciclo antes de saber se a gente ia conseguir ser sorteado ou não. A gente já tava decidido que a gente ia fazer a maratona. Exato. Como, a gente não sabia. E o poder da decisão, aí eu vou ter que entrar com um pouco da minha parte de mentalidade. O poder da decisão é assim, quando você começa uma parada, mesmo sem saber se você vai fazer aquilo, a partir do momento que você decidiu começar, é que nem a gente decidiu começar um ciclo. Então, cara, o sorteio foi de boa. Sim. Né? Tipo, a minha foi a primeira sorteada, eu fui na segunda chamada. Então, assim, quando você toma a decisão, as coisas começam a abrir. Isso é um papo para um outro vídeo, tá? Mas a gente não tem como não falar sobre isso. Mas é uma coisa que a gente leva muito pra nossa vida, que é a intenção e a constância. A intenção é você saber o que você quer e constância é você continuar fazendo as coisas até você atingir o seu objetivo. Exatamente. Mas vamos lá, meu ciclo. Foi um ciclo muito intenso, mas ao mesmo tempo foi um ciclo muito leve. Eu tava muito feliz, eu tava nervosa, tava com medo, obviamente, né? Porque era a minha primeira maratona. No meio do ciclo, faltando um mês pra maratona, eu me lesionei, eu me machuquei. Então, isso também muito voltado à cabeça. Muito voltado pra cabeça, porque várias coisas aconteceram nesse meio tempo. A gente teve uma mudança, então a gente se mudou de estado. E aí, um mês faltando pra maratona, me lesionei, me machuquei, achei que minha prova tinha acabado ali. Esse último mês, pré-prova, foi muito desafiador pra mim, posso dizer. Foi intenso. E pra você? Foi intenso. Assim, o ciclo como um todo foi um ciclo leve, não foi algo muito pegado. Eu tava me preparando, a gente já vinha correndo já desde o ano passado. A maioria dos treinos desse ciclo foram treinos um pouco mais leves. Obviamente a gente estava treinando junto, isso é muito importante. Milene e eu, a gente estava treinando juntos, por quê? Porque o nosso objetivo sempre foi o mesmo, de começar e terminar juntos. Então não ia adiantar eu fazer um ciclo puxando mais forte no pace e a Milena talvez um pouco menos, que não ia dar certo, cara. Então a gente decidiu fazer junto esse ciclo para poder começar a prova e terminar a prova totalmente juntos. Isso, né? Esse era o nosso objetivo. Exato. Concluir a maratona juntos. Então, óbvio que no meio do ciclo tem altos e baixos, tem dias que você quer treinar, tem dias que você não quer treinar, mas você manter a constância e você de fato fazer ali, muitas vezes o que você não quer fazer, sim, acaba te gerando resultados. Eu falei isso com a Milena ontem. Teve alguns momentos assim que eu deixei a desejar no treino, eu deixei a desejar no treino de fortalecimento, que eu não fiz.
eu deixei a desejar em alguns treinos que eu sabia que eu podia puxar um pouco mais e não puxei. Teve a semana 8, que foi exatamente a nossa mudança, cara, foi horrível. Foi a pior a semana do ciclo, porque a gente não conseguiu fazer o treino, não fez. A gente não fez nenhum treino nessa semana. Uma coisa importante, a gente tava correndo 4 vezes por semana. Isso. Mas isso foi desde o início, desde que a gente começou a correr, tem 1 ano e meio, a gente sempre fez 4 treinos por semana. Inclusive a gente fez 5 quando começou. A gente tava bem alinhado quanto a isso. Óbvio, o ciclo vai de cada pessoa, né? Vão ter pessoas que vão se adaptar melhor em fazer 4 treinos, vão ter pessoas que vão se adaptar em fazer 3. A gente se adaptou muito bem fazendo 4 treinos pela semana. E o nosso volume semanal é importante falar, porque quando você treina para uma maratona, você nunca chega a correr a distância de uma maratona. O ciclo ele é calculado por volume semanal. Nosso volume máximo, ali, se eu não me engano, foi de 55. Se eu não me engano, foi isso. Mas foi um ciclo bem conservador, porque nós éramos iniciantes, né? Era a nossa primeira maratona. Então foi bem conservador, foi bem tranquilo, assim, posso dizer. Obviamente que a gente teve... toda a nossa vida girou em torno da maratona. Então a gente ia fazer alguma coisa, a gente ia pra algum evento. A gente priorizava. Antes a gente priorizava a corrida. Não vai dar pra sair esse dia, porque no dia seguinte a gente tem esse treino aqui pra fazer. E eu acho que isso que é o mais fantástico de tudo, sabe? Você que tá começando aí, você quer fazer a maratona, você às vezes vai ter que abrir mão, sabe? De alguns prazeres do final de semana. Muitas vezes a gente não saía num sábado porque no domingo tinha um longo, tinha que acordar cedo para poder fazer o longo. São decisões, né? Escolhas da nossa vida que vão fazer com que a gente acaba abrindo mão de outras coisas. E tá tudo bem, é muito questão de objetivo, por isso que é individual. Agora, uma coisa que eu queria falar é que nas semanas de mais intenso do nosso ciclo, a gente não conseguiu fazer os treinos. E eu já quero trazer isso logo porque muita gente acha que, eu preciso fazer o ciclo perfeito para conseguir fazer uma maratona. Mano, o nosso maior longo tinha que ser de 34 km. A gente não conseguiu fazer. Nós fizemos ali de 33 km. E a gente não conseguiu fazer. Uma semana anterior era um longo de 30. A gente não conseguiu fazer. Tá tudo bem você chegar e dar o seu melhor e fazer o seu melhor ali dentro de todo o cenário que você está construindo dentro do ciclo. E obviamente você vai estar buscando performance. Mas não tem problema nenhum, porque vai ter dias que você não vai estar bem, cara. E tá tudo bem. E como a gente fez esse ciclo juntos, né? Então, por exemplo, teve uns 2, 3 longos que a gente foi fazer, que o Bruno teve dor de barriga e a gente não conseguiu concluir. No final, eu me lesionei e não consegui concluir. E aí isso afetou o Bruno. Então, assim, os nossos longos, eles foram bem conturbados, assim, né? Sim. Conforme a gente foi aumentando a distância, foi bem conturbado. Foram 27 km que a gente conseguiu fazer, a maior distância em todo longo. Então, assim, a partir do 27 era tudo novo pra gente, né? A gente testou muito, cara, mas muito gel, a gente testou hidratação, a gente testou suplementação, a gente testou tênis, a gente testou roupa. Cara, a gente testou sol, correr na chuva, correndo com vento. Cara, a gente testou muito. Então, acho que o ciclo ele serve muito para isso, né? Para você, obviamente, se ter uma preparação física, mas também preparar o seu mental e preparar para condições adversas. Porque no dia da prova você não sabe. Pô, daqui a 6 meses, eu não sei se vai estar chovendo, se não vai estar chovendo, se vai estar um sol de rachar, se vai estar um frio de lascar. Sim. A gente tem uma base, né? Geralmente naquela época ali faz sol. Geralmente naquela época faz frio. Um spoiler, o dia da prova foi muito mais fácil do que os treinos que a gente fez. Eu gostei bastante de treinar com o Luna porque a gente conseguia adaptar e conseguia trocar os treinos também conforme a gente ia dando feedback. Então a gente dava feedback, às vezes ele pegava, diminuía um pouco do volume final, né, do longo, para poder distribuir melhor no volume total da semana. Agora, a expectativa para a prova. A minha expectativa estava altíssima. Ao mesmo tempo que eu estava com a expectativa alta, eu estava com muito medo, porque, como eu falei, né, eu me lesionei faltando um mês, então eu me lesionei ali na parte do ciclo onde era o meu maior volume, os meus maiores longos. Então eu tava com muito medo, eu falei pro Bruno depois, eu só falei isso pro Bruno depois da prova, depois que passou tudo, que eu falei que eu tava com medo de morrer no meio da prova. Eu tava com tanto medo que eu falei assim, cara, será que eu vou virar notícia igual Vai virar papo de camisa. Estampa de camisa? Eu falei, meu Deus, isso não pode acontecer comigo. Cara, uma coisa assim, já de cara, já digo pra você que quer fazer essa primeira maratona,
selecione muito bem os conteúdos que você vai ver, cara. Porque se você começar a ficar vendo conteúdo de gente que tá se lesionando, pessoas que, cara, não, vou procurar tudo que acontece na maratona, estatisticamente, de pessoas que não estão preparadas. Cara, você começa a ficar noiado. Você fica bitolado. Você fica noiadão e não vai conseguir terminar. A Milena começou a ver um monte de gente que tava fazendo ciclo pra maratona se machucar. E aí acabou que o maior medo da vida dela era se machucar e aconteceu, entendeu? Então, muita questão da mentalidade, por isso que eu falei que a questão da lesão, obviamente, houve um esforço físico, não vou falar que não teve, mas a parte mental conta muito, mas muito mesmo, na preparação. E o medo é tão grande que isso acaba acontecendo com você. Tanto que depois que eu me machuquei, eu tentei trazer um conteúdo de uma forma muito leve e pra não transparecer isso também, sabe? Pra não ser um peso pra outras pessoas. Eu tava com expectativa alta, tava com medo, só que ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha treinado muito, que eu tinha me dedicado muito, que eu tinha dado meu 100% em cada treino que eu fiz. Eu sabia que eu tava treinada pra fazer aquilo ali, sabe? E você? A minha expectativa também estava muito alta. Eu estava nervoso, eu fiquei mais nervoso assim. Na semana da prova, eu fiquei um pouco nervoso psicologicamente também, porque eu não sabia como é que iria ser. Como a Milena sentiu muita dor nos longos que a gente fez um pouco tempo antes, então no último mês ali a Milena quase não correu. Nessa época eu fiquei com medo dela talvez sentir dor na hora da corrida. Eu não ia deixar ela para trás de jeito nenhum, tá? Então, tipo, se chegasse lá e a gente começasse a correr e ela sentisse uma dor que a gente não iria conseguir continuar, a prova ia acabar ali e tá tudo bem. Eu fui pra lá 100%, vou me divertir, tanto que a gente fez uma estratégia de prova, que era a gente ser muito mais conservador do que a gente pensou que seria. Ao mesmo tempo que o Bruno tava com medo de eu me machucar, de eu sentir muita dor, eu tava com medo de sentir dor e estragar a prova dele. Então acabou que cada um tava com esse pensamento, mas em nenhum momento ele me falou isso, em nenhum momento eu falei Eu isso. acho que não era nenhum tipo assim, um medo. Era uma preocupação mesmo, sabe? De Sim. como queria ser. Na semana ali, que eu vi que você tava bem, que você tinha começado a correr, os últimos treinozinhos ali que você não tava sentindo dor nenhuma, cara, eu falei, beleza. A gente vai pra lá, não vai forçar, vai correr num pace mais tranquilo e vamos começar do início ao fim, a gente vai fazer essa bodega. Sim. Nem que a gente fosse o último a chegar, a gente ia completar essa maratona, entendeu? Uma coisa que eu fiz foi, eu vi o tempo de corte pra prova, né, que eram de 6 horas. Eu falei, tá, se eu tenho 6 horas pra fazer a prova, então qual é o pace que eu tenho que correr? Então eu já tinha mais ou menos planejado isso. Porque antes de eu me lesionar, a gente tinha um plano de prova, um tempo ali a ser feito. Só que depois que eu me machuquei, eu já sabia que não tinha mais como fazer aquele plano de prova. Então a gente teve que recalcular a rota. Manhã da prova. Como é que foi a nossa manhã da prova? Na noite anterior, a gente tava deitado na cama e eu lembro que eu falei pro Bruno que eu tava com muito medo. Não foi na noite anterior da prova, foi uma noite antes. Foi de sexta pra sábado, isso, quando a gente ia ver os 21 km. Eu falei pro Bruno que eu tava com muito medo, chorei. Falei, tava com medo de não dar conta, tava com medo de não conseguir. Falei que eu tinha me arrependido, que era pra eu ter feito a de 21 km e tudo mais. Aí eu lembro que ele falou assim, vai dar tudo certo, meu amor, como sempre, porque sempre fala isso, vai dar tudo certo. E no final sempre dá mesmo. Tem que ter pensamento positivo, pô. Já tava lá, já tava escrito, o que ia adiantar? Tu não ia conseguir mudar de 42 pra 21. Não tinha mais volta, né? É só focar em chegar. E aí, de sexta pra sábado, eu dormi muito bem. Eu dormi muito bem de sexta pra sábado. Não sei, você também, né? Dormi. A maratona do Rio são 4 dias, né? Então teve prova de 5, de 10, 21 e 42. Nós fomos em todos os dias pra lá. A gente foi na quarta pegar o kit, a gente foi na quinta pra ver a chegada dos 5, na sexta pra ver a prova dos 10 e no sábado pra ver as provas de 21. Quando eu chegava em casa, eu já tava, tipo assim, extremamente cansado, morto mesmo, sabe? Foi a primeira eu só queria vez. dormir. Foi a primeira vez vivendo a Maratona do Rio, então a gente queria viver tudo. E faria de novo. No próximo ano eu vou fazer também a mesma coisa. E aí eu lembro que a gente chegou dos 21, a gente tirou um cochilo. Esse cochilo foi assim, renovador mesmo. Foi a melhor coisa que a gente fez. Porque no sábado de manhã, a gente saiu de casa, era 6 horas da manhã pra poder ver a chegada dos 21, que a gente queria ver a elite chegando. Isso aí. Então a gente saiu muito cedo. Então a gente acordou 5 horas da manhã pra poder sair às 6. E de sábado pra domingo, no dia da prova, eu não consegui dormir direito. Não preguei o olho direito. Apaguei. O Bruno apagou. O pessoal fala, né, que você fica ansioso. Realmente eu fiquei ansiosa. Acho que mais por conta da minha lesão e porque como o meu último longo tinha sido há um mês atrás. Eu não tinha feito mais longo nenhum. Então eu não sabia como que ia ser aquilo ali. E aquilo ali me deixou muito ansiosa. 2 horas da manhã eu acordei. Tava planejado a gente acordar 3 e meia.
Acordei 2 horas, aí tentei tirar um cochilo. Eu dormi de boa, vi o jogo do Brasil tranquilão, deitei e apaguei, mano. Apaguei, acordei 3 horas da manhã. Acho que eu fiquei mais nervoso pra meia do que pra maratona. Verdade, totalmente. meu Você, pra nossa primeira meia maratona, você tava nervosíssimo. É porque foi a primeira prova de rua que a gente fez, né? E pra você que nunca fez meia, a gente tem vídeo aqui no canal falando tudo sobre uma meia maratona. Então a gente vai deixar o card aqui pra você poder ver. Nosso café da manhã pra esse dia. Eu comi pão, doce de leite e banana. Bruno comeu biscoito de arroz. Biscoito de arroz, banana e doce de leite. Então assim, foi bem tranquilo. Conseguimos ir no banheiro antes, tranquilão, sem problema nenhum. A gente já tinha se organizado, já tava tudo separado. Isso é muito importante. Se organize antes de você No fazer. dia antes tava tudo separadinho. Qualquer prova, qualquer longo, a gente tava em paz, assim. A roupa, a suplementação, tava tudo organizado. Já tinha calculado tudo. A água, tava tudo. Água, a gente saiu de casa. Esqueci. A gente ia levar uma garrafa de água, a gente acabou esquecendo no carro. Do lugar que a gente tava pro local de largada da prova, era 1 hora mais ou menos. A gente saiu com antecedência, a gente chegou lá, era 5h40, nossa largada era 6h20. Já pra emendar na largada, cara, a gente saiu de casa, era 4h45. Nós chegamos lá, era 5h50 no máximo que a gente chegou lá. Desses 5h50 até a largada foi muito rápido, passou muito rápido, voando. Só deu tempo da gente ir no banheiro, rapidão, esvaziar a bexiga e ir pro curral. Chegou no curral, o curral já começou a andar pra largar. Tanto que tava andando assim, eu falei, não, peraí, eu preciso aquecer, calma aí. Ele, não, a gente vai aquecer. E eu tava nervosa. E a gente foi andando ali, foi aquecendo, então tudo certo, cara, tudo certo. A largada tava prevista pra 6h20, e nós largamos 6h25, 5 minutos só de atraso. Isso. Mas assim, foi muito de boa, foi muito tranquilo. E aí começamos a corrida de fato, assim, com um único objetivo, manter o pace e chegar lá no final da corrida. Concluir a prova, Exato. E agora a gente já indo pra questão da estratégia de prova. A gente tinha feito uma estratégia de prova pra concluir entre 4 horas e 4 horas e meia. Foi uma das coisas que a gente colocou quando a gente se inscreveu na maratona. Exatamente, até porque pelo aplicativo do Runner, ele já tinha planejado isso. Então, o nosso tempo de prova, a gente foi pelo que ele tinha colocado, pela nossa evolução. A gente recebeu até um comentário falando que a gente largou no pelotão mais rápido do que era o nosso. Só que, assim, a gente colocou porque o que a gente ia realmente concluir. Só que as pessoas não sabem o que aconteceu antes. Eu me lesionei e a gente teve que mudar um pouco a estratégia de prova. Só que já tava ali no nosso pelotão, já tava escrito, já tava tudo certo. A pessoa, ao invés de tentar entender o contexto antes de falar, às vezes ela pega só um trecho e acaba comentando alguma coisa que ela não sabe. Então a gente largou ali e manteve 100% o tempo todo, cara. Mantendo na direita, para deixar espaço para qualquer pessoa que quisesse passar pela esquerda, passasse, pô. E foi muito tranquilo também. Isso foi muito suave. Foi muito tranquilo, tava muito bem organizado, cada pessoa tava no seu curral, daí eu não tenho nada a reclamar. O nosso pace planejado, né, na prova era de 5h55 a 6h15, né? Só que por tudo que aconteceu, eu falei assim, a gente precisa ser muito conservador. Eu prefiro largar bem conservador aí, pra eu pegar segurança, porque já tinha um mês ali que não tinha feito treino direito. E aí a gente ia acelerando. E assim foi, pô. E assim foi, a gente falou, vamos largar então no pace de 7,5, entre 7,5 ali, no máximo 8. A gente ia querer, a gente ainda planejou em puxar em 8. Só que a gente fez em 7,5 e o 7,5 manteve assim, muito bem. Eu falei a gente pro Bruno encaixou assim, muito bem. Eu falei, se a gente encaixa esse pace, a gente encaixa no 7,5, eu ficando bem, a outra metade da prova, cara, eu vou sofrendo mesmo, porque eu lembro que eu fiz o meu último longo foi muito sofrido. E eu falei, se eu fiz 26,5 sofrendo do início ao fim, eu não consigo fazer 21 sofrendo. A ideia era a gente fazer em 7,5. Se precisasse aumentar o pace, a gente iria aumentar sem ego nenhum. Exatamente. O que eu tinha calculado é que eu tinha que concluir a prova antes de 6 horas, até 6 horas de prova. E aí assim que a gente largou, todo o medo que eu tinha, toda a insegurança que eu tava, cara, parece que sumiu, assim. E eu lembro que logo que a gente largou, 2 pessoas vieram falar com a gente. Um moço veio perguntar se eu tinha melhorado a coxa. E aí, caramba, aquilo ali me deixou tão feliz. Muito obrigada se você estiver vendo esse vídeo aqui, que pergunta da minha coxa, porque eu senti um carinho muito grande, sabe? E aí depois já veio uma outra pessoa falar com a gente, falar que acompanhava a gente e tudo mais. Nossa, foi muito legal. Aquilo ali pra gente foi muito importante. Inclusive, na quinta-feira que nós fomos acompanhar a prova de 5 km, depois a gente foi na loja da Adidas, e lá também a gente encontrou uma seguidora nossa, que é lá da França, e ela vai fazer a maratona, a primeira maratona dela também, e ela
Cara, ela passou uma energia tão boa pra gente, Aham. mas tão boa. Assim, cara, surreal. A gente precisava encontrar com ela naquele dia, porque a menina estava um pouco nervosa e eu acho que depois naquele dia ficou até mais Eu tranquila. fiquei muito mais tranquila. Nossa, foi Foi muito muito bom, legal. foi muito bom. É realmente muito bom. Então eu sabe? quero agradecer já de carinho de vocês aí pela gente, assim, pô, foi surreal cada mensagem que a gente recebeu durante todo esse percurso. E a mensagem antes da prova também, sabe? Ah, tô torcendo por vocês. Cara, você não sabe, tem noção a força que dá pra gente. Então ali na largada, foi isso que aconteceu. Essas duas pessoas que pararam não, né? Estavam correndo com a gente e falaram com a gente ali, já me deu uma força logo no início. O meu medo foi todo embora, minha insegurança foi toda embora. E eu tava confiante, a gente só foi. Tanto que o nosso vídeo, nosso vlog que a gente postou, tanto aqui quanto lá no Instagram, tá transparecendo isso, sabe? Porque a gente foi muito feliz durante a prova inteira, foi tudo muito leve pra gente. Cara, eu falei, eu vou me divertir, mano. Eu vou literalmente me divertir, vou do início ao fim, vou me divertir, vou me jogar e, cara, a gente fez isso. A parte de estratégia de alimentação, a gente já tinha combinado que Milena iria tomar gel de 30 em 30 minutos, eu iria tomar gel de 40 em 40 minutos, a cápsula de sal em 1 hora, né? Então, cada 1 hora, cada um ia tomar uma cápsula de sal. Hidratação, a gente iria beber água em todos os pontos que tinha de hidratação. Porque uma das coisas que o pessoal falava da Maratona do Rio é que é uma prova muito úmida e muito quente. E uma das coisas que a gente precisa fazer é se hidratar. Então, assim, mesmo quando eu tava sem sede, eu tava sem vontade de tomar gel. Teve uma hora que o gel não descia mais. Eu tomei um gel antes de largar, porque a gente comeu, era 3h30 da manhã, mais ou menos. Sim. E a gente foi largar, era 6h20 e pouca da manhã. Então tinha aquela diferença ali, eu tomei um gel antes de largar, hidratei. Todos os pontos de hidratação que tinha, a gente pegava água. Gatorade, a gente bebeu todos os Gatorades que tinha. Tudo que dava na prova ali, a gente tomava. A única coisa que a gente não tomou foi o gel, que eles deram, porque a gente nunca tinha não iria testar, cara. Exatamente. Ainda mais que eu já tenho complicações. Já teve problemas. Complicações com carboidrato, sabe? De dar caganeira. Falei, cara, não vou testar gel aqui agora, vou tomar o gel que eu já estava acostumado. Levou o gel da Decathlon, que a gente tomou assim o tempo todo na nossa preparação, com cafeína e sem cafeína. Milena tomava 3 sem cafeína, 1 com cafeína. Eu tomava 2 sem cafeína e 1 com cafeína. Milena tomou quantos géis todo? Ao todo, contando com o da largada, tomei 10 géis. E eu tomei 7 géis. Então, assim, foi bem de boa, bem de boa. Uma coisa que funcionou muito foi a água. Cara, a água em todos os pontos. Nem que a gente fosse pra jogar na cara, a gente jogou muita água na cabeça também. Sim, muita água no corpo pra poder resfriar. Não tava um sol de esturricar. A gente já pegou calor muito pior no Rio de Janeiro, muito pior. Quando a gente largou já tava sol, só que a maior parte do percurso... Tava amanhecendo, pô. Tava amanhecendo, Tava o sol já tinha aparecido. Lindo. Já tava sol, a maior parte do percurso a gente pegou sombra, aonde a gente pegou sol mesmo foi Copacabana e Aterro. A gente vai falar isso daí daqui a pouco. Uma coisa da suplementação que eu queria falar é que eu não sei o que aconteceu ainda, eu não sei se foi a cápsula de sal, eu acho que foi, porque a cápsula de sal eu não consegui testar durante o ciclo. Foi uma coisa quando eu ia introduzir a cápsula de sal, eu me lesionei e não consegui testar. Cara, me deu muito gases. Muito gases. Se vocês verem o vídeo, vocês vão ver que eu tô com uma barriga gigante, enorme. Minha barriga ficou muito inchada. Eu tô achando que foi da cápsula de sal porque o gel até então não tinha acontecido. É porque a gente também não tinha testado a quantidade de gel que tomou. Gel, porque durante o ciclo geralmente a gente intercalava gel e bananinha, alguma coisa assim. Aí depois que aconteceu o negócio do Bruno dele ter ficado com dor de barriga, que a gente descobriu que era. Aí a gente começou a tomar só gel, mas aí já tava perto da prova. Essa questão de testar é muito individual, porque tem pessoas que vai testar coisas ali no ciclo. Vai ter um momento que se é a sua primeira maratona, você vai acabar testando só no dia da prova. A gente estava conversando sobre isso. Se é a sua primeira maratona, não tem jeito, você não vai fazer 42 km, você não vai correr 42 km durante todo o ciclo. Então, querendo ou não, vamos supor, sua maior distância do ciclo da maratona são 34 km ou 33 km. Do 33 pra frente, é tudo novo, irmão. Então, tipo, tu não vai saber se você vai... A questão da suplementação, a questão de sal, da hidratação, é tudo novo. Obviamente que a gente acaba testando coisas novas durante a maratona também, mas assim, a gente tenta evitar ao máximo testar coisas novas. Não me adaptei tão bem à bananada, por exemplo. Então todo treino que eu comia bananada, cara, eu ficava com gases, dava vontade de arrotar,
eu ficava me sentindo mal. Várias vezes fiquei com dor de barriga no ciclo porque eu comi bananada. Então, assim, é muito individual. E a gente só descobriu nos treinos mais longos, porque quando a gente, no início do ciclo, ele comia bananada e não ficava com dor de barriga. É, porque logo acabava. Eu comia bananada, vamos supor, fiz 21 km. Eu deixava pra comer bananada, não era na primeira suplementação. Sim. Era tipo na terceira. Então já comia ali e acabava. Teste o máximo possível as coisas que você puder testar antes de fazer a maratona. Agora, a corrida em si, a gente vai dividir em blocos. Primeiro, aos 10 km, eu acho que assim, foi mais boa. Foi perfeito. Foi leve, foi tranquilo, foi divertido, foi a gente saiu da reserva e os 10 km foi até a barra ali. Isso. Acho que foi assim, foi perfeito, cara. Foi tranquilo, o sol não tava forte, tava amanhecendo ainda. Como a gente tava correndo perto do mar, sabe aquela brisinha que vem do mar, que vem com um pouquinho ainda de, sei lá, acho que é de água mesmo, do mar, da maresia. Mesmo, né? Tava dando um refresco tão absurdo. E teve um momento que tava tocando até uma bateria, eu me empolguei. O Bruno até parou pra poder gravar, ficou pulando, só que eu tava muito focado na prova. E quando eu sou o tipo de pessoa, quando eu entro pra fazer uma prova, um treino, eu entro muito focado. Então, assim, o Bruno parou pra poder gritar, pra poder se divertir, e eu, por mais que eu tava gravando, eu continuei correndo. Você vai ver que durante todo o percurso, quando a gente ficou com a nossa família e tudo mais, eu sempre continuei correndo. Do 1 ao 10 foi muito tranquilo, foi feliz, foi alegre, foi divertido. Pô, na Barra da Tijuca já tinha uma torcida ali, várias pessoas falando, vamos. O que mais a gente escutou foi: vamos, tá acabando. Lá no quilômetro 10. Ai, por favor, você que vai torcer na maratona, não fala essa palavra tá acabando, porque nunca tá acabando. Nunca. A gente no KM20 tá acabando. Não tá acabando. A gente sabe que não tá acabando. Às vezes é pior ainda. Cada vez que a torcida gritava, a pessoa tava ali, às vezes, pra ver o familiar dela, só que ela tava querendo dar um incentivo pra todo mundo. Cada vez que a pessoa falava assim, vamos, então, cara, vai lá, você vai se tornar maratonista. Isso dava um gás tão absurdo, eu me arrepiava todo, cara. Tem uma hora que eu falei com a Milena, eu falei, amor, até o cabelo da minha cabeça tá arrepiado, tipo, porque eu tava todo arrepiado, todo assim, sabe? Quando você sente que o seu corpo todo tá arrepiado. Mas era uma paz, assim, uma tranquilidade, e a gente corre sem fone, então, cara, maravilhoso. Foi muito legal. Ouvir a passada do pessoal, pô, muito legal, muito legal. Agora do 10 ao 21. Do 10 ao 21, a gente já começou ali a pegar um solzinho, então do 10, onde a gente tava, até o 21, a gente passou pelo final da barra, né? Joá, que foi levado do Joá, e é o túnel do Joá. Passou São Conrado e chegou na Niemeyer. Foi todo esse trajeto, porque a Niemeyer era 21 quilômetros, exatamente, lembra? Tá. Então, assim, no quilômetro 15, que a gente estava começando a subir o elevado do Joá, ali já era uma subidinha. Aí eu falei, amor, vamos aumentar um pouco o pace. Então a gente diminuiu o nosso ritmo para poder segurar, porque na Niemeyer a gente sabia que ia ser pior. Que ia ser pior, exatamente. Porque no ciclo a gente fez lá um treino na Niemeyer e tava um sol absurdo. E a gente tava logo no início do ciclo. Um dos primeiros longos que foi um pouco mais longo assim. Foi. E eu lembro que a gente tava correndo até com uma amiga nossa. A gente ficou pra trás, porque realmente foi muito difícil. Horrível. Foi muito difícil. Tava muito calor. Calor. Foi no início do verão ainda. Um calor, o solzão tava na cara, assim, muito forte. A água acabou. Cara, foi horrível aquele treino, assim. Óbvio, a vista compensa, mas a Niemeyer ali, ela exige muito mesmo. E eu falei, moço, se a gente continuar forçando aqui, a gente vai chegar na Niemeyer, talvez vai estar meio ruim. Sim. Só que do Joá, que a gente aumentou um pouco o ritmo, até o final, até chegar a São Conrado, pô, foi muito maneiro, porque você passa pelo túnel, você olha assim, a vista, dá pra ver o mar, e eu só agradeci a Deus ali naquele momento, foi muito maneiro. Ali foi muito bom, a gente conseguiu encaixar o ritmo desde o início, E a gente manteve, só na subidinha mesmo, a gente aumentou, depois a gente voltou pro 7,5 e ficou no 7,5. A gente conseguiu manter muito bem, assim, a gente encaixou muito bem desde o início, foi muito bom, até 21 km foi tranquilo, Sim. Foi em paz. Quando chegou na Niemeyer, que a gente começou a subir, eu falei, cara, que seja uma subida tranquila, vamos aqui no nosso pacezinho mesmo e tal. Só que não tinha sol, cara. Não tinha sol. Eu falei, cara, tá muito de boa. A Niemeyer sem sol nenhum. Eu falei, caraca, muito diferente de quando foi no verão, que o sol tava bem de frente ali.
pegando a gente. E eu falei, cara, que maravilhoso. A Niemeyer, que era o meu maior medo, assim, vou ser bem sincero, eu pensei que a Niemeyer ia ser muito pior. Foi muito tranquilo. Então a Niemeyer toda, desde o início até o final, foi tranquilo. A gente passou do 21, 22. Quando a gente desceu ali, já viu Leblon chegando. Dá pra ver Leblon, Ipanema, Arpoador. Dá pra ver tudo ali de cima. Eu falei, cara... Você já começa a ver que tem gente lá embaixo, já começa a ver que tem a torcida lá embaixo. E eu sabia que eu ia encontrar com a minha irmã ali no KM 24, mais ou menos, ali no Leblon. Isso. Então eu tava assim, naquela expectativa, cara, eu preciso me manter firme aqui pra eu poder encontrar com ela e ela ver que eu tô bem, sabe? E aí assim a gente foi. Desceu a Niemeyer, quando a gente chegou, apontou no Leblon, a gente falou, tô em casa. Porque a gente já tinha 24. feito alguns treinos ali no Leblon. Inclusive a gente tinha feito um longo ali de 18 km, se eu não me engano, que foi um treino muito bom. Muito bom. Então ali no Leblon, o Ipanema, eu estava muito confiante. Tanto que quando a minha irmã e o meu cunhado encontraram com a gente ali, cara, eu tava muito feliz. E eu falei assim... Tô no KM 24, eu tô inteiraça. Agora, se eu ficar sofrendo, eu vou fazer essa maratona até o final sofrendo. Tá focada no sofrimento mesmo. Meu Deus do céu, cara. O treino que eu sofri me forjou muito, sabe? Me deixou muito forte. Eu não tava focado em sofrimento, não. Tava focado em diversão. E aí, quando a gente encontrou com eles e a gente viu que eles estavam de camisa, eu falei, que maneiro, cara. Porque antes a gente tava naquela assim, será que vai estar a nossa família toda lá? Será que não vai estar? Torcendo pela gente, porque eles falaram que iriam, só que a gente ficou naquela, será que vai todo mundo? Será que não vai? Quando a gente encontrou minha cunhada e o namorado dela, e a gente ainda encontrou um amigo nosso, que é marido dessa amiga que corre com a gente também, foi muito legal, foi muito bacana, assim, ver eles deram uma força legal. Ali a gente ficou, assim, forte, acho que deu até uma animada. Deu uma animada, porque a gente não sabia que eles tinham feito camisa personalizada. Aí eu falei, caramba, se eles estão com essa camisa, então os nossos pais também estão com essa camisa, provavelmente, lá na frente. Porque a gente tinha combinado de encontrar com os nossos pais só na chegada, então a gente não tinha visto eles ainda. E aí deu uma animada, deu um gás. A Leblon, Ipanema, até ali a virada pra entrar em Copacabana foi... de boa, perfeito. Tranquilo. Aí quando chegou Copa, que o negócio deu uma pegada. Começou a ficar mais sério. Porque Copacabana foi sol. Copacabana é sol do início ao fim. Sol. E a gente, como tava num pace mais conservador assim, então assim, tinha bastante torcida, tá? Tinha muita torcida. Não, tava com bastante torcida ainda. Mas já não tinha o tanto que eu vi nos vídeos do pessoal que foi no pace mais rápido, tá? Sim, é. Então assim, tinha bastante torcida. Foi a torcida que me carregou em Copacabana. Porque cada hora que eu pensava, não, vou começar a caminhar agora. E vinha alguém e gritava, vai maratonista. A única coisa que eu conseguia fazer era rir e fazer assim. E continuar, eu só continuava ali em Copacabana, porque Copacabana foi até o KM 30. O único momento assim que me deu uma baqueada foi quando a gente tava correndo. E aí a gente tava... Sabe quando você fica naquela... Tu já tá cansado, né? Teu corpo já tá fadigado. E aí a gente passou no quilômetro 27, que tinha sido o maior longo que a gente fez no ciclo. E aí eu virei, dei mole, cara. Eu virei pra Milena e falei, lembra desse número? A gente conseguiu. Só que na minha cabeça é assim, a gente conseguiu passar dos 27, agora a gente vai até o final. Isso bugou um pouco a Milena, porque aí mexeu com o sentimento dela. Porque eu fiquei assim, caramba, eu cheguei, aqui foi o meu máximo, daqui pra frente é tudo novo. Tudo novo. E aquilo ali me aterrorizou um pouquinho, mas eu não falei nada pro Bruno, não. Dei mole, eu não era pra ter feito isso. Me manter blindada, né? E foi logo assim, um pouco mais pra frente, a gente acabou vendo um cara que tinha sido atropelado por um carrinho de cadeira, mano. Sério, no Rio de Janeiro, as pessoas, os caras que levam cadeira pra praia pra poder alugar, eles têm um carrinho que é muito grande, deve ter uns 2, 3 metros assim, de comprimento. E sabe aquele carrinho lotado de cadeira, mas muito cheio de cadeira, e é pesado aquele carrinho. Então, como tinha muita gente correndo ali, o cara, ele foi passar com esse carrinho de cadeira e simplesmente atropelou o maluco que estava correndo. Então, quando a gente passou, o maluco estava jogado no chão, contorcendo de dor, e um monte de gente em volta já assim, atropelaram um cara. Aí ali naquele momento, me deu um peso assim, eu paro, não paro, o que eu faço? Já tinha tanta gente em volta e eu vi que tava vindo um cara de moto já da maratona para poder fazer o atendimento do cara e a gente acabou continuando. Dali pra frente, cara, começamos a ver muita gente com dor. Aí é assim, você vê gente com a perna pra cima, você vê um monte de gente passando spray na perna, o postinho médico tinha vários postos. Isso aí, cara, um ponto. A organização excelente, cara.
todo ponto de hidratação perto tinha um posto de atendimento médico. Ao longo da prova você ia vendo a quantidade de pessoas ia aumentando absurdamente dentro do posto. E eu passava assim e não olhava lá pra dentro pra me blindar mesmo, sabe? Porque se você não vai com a mentalidade forte, blindado, cara, você vê as cenas e você começa a absorver muito aquilo ali pra você. E eu falo isso porque isso aconteceu na minha primeira meia maratona. Que eu lembro de ver uma menina sofrendo muito aquilo ali. Eu absorvi aquilo ali me impactou na prova. Então eu sabia que na maratona isso não poderia acontecer de novo comigo. Quando eu passava pelo algum posto, eu não olhava pro lado, eu só me mantinha. Foi um pouco mais aterrorizante, mas ainda tava de boa. Tanto que eu lembro que eu fiz um vídeo quando a gente passou no quilômetro 30. Eu lembrei do longo que eu tinha que fazer de 30, que a Milena já não tava mais correndo. Nessa época eu fui fazer sozinho no ciclo. E aí eu não consegui fazer o longo de 30 porque eu fiquei com dor de barriga. Aí quando eu passei do 30, aquilo me deu uma motivação tão maneira. Eu falei, cara, chupa 30, que a gente conseguiu passar você. Então muita gente fala do muro, né? Que é aquele muro dos 30 quilômetros, 30, 35 quilômetros, que todo corredor fala sobre isso. E aí é onde a gente começou, né? Do 30 até o final da prova, foi uma outra prova. Literalmente, as pessoas falam que depois do 30 começa de fato a maratona, e é muito real. Agora é aquilo, é muito mais uma batalha mental do que dor física. Porque eu não estava sentindo dor, eu estava com minha perna cansada, óbvio, estava fadigado. O gel estava fazendo o trabalho dele, estava me abastecendo muito bem, hidratação muito bem. Então era muito mais um trabalho mental. A gente encontrou com a minha irmã e com o meu cunhado de novo no KM30. E ali ele me deu um impulso, assim, sabe? Eu lembro que ele falou, vamos. E aí eu só continuei. E aí chegou no 30, eu já tava cansada, obviamente. Mas tava bem, tava confiante e tudo mais. O negócio começou a ficar ruim quando eu cheguei no KM35. Mas vamos falar primeiro do 30 ao 35, né? Acho que do 30 ao 35, a gente passou por uma parte que foi um pouco mais, entre aspas, tá, chata da prova. Que a gente passa ali por um túnel, sai no Rio Sul, depois sai do Rio Sul, passa por uma parte onde quase não tinha torcida para ir pro aterro e aí passa num outro túnel. Nesse outro túnel tinha um DJ tocando, só que o túnel era todo aberto. Nesse túnel dispersou muitas pessoas, assim. Parece que as pessoas tinham sido abduzidas, irmão. Só tava eu, Milena e eu e meia dúzia de gato pingado correndo. E aí ali eu comecei a ter uma sensação de que, cara, a prova acabou. Já estão desmontando tudo, meio que já acabou a prova. A qualquer momento vai vir aquele carrinho do tempo, vai recolher a gente aqui atrás. Sendo que a gente estava bem, a gente tava vindo num pace bom, a gente já tinha planejado que a gente iria manter naquele pace, daria com tempo de sobra pra gente finalizar a prova sem ser cortado. E tava encaixado o nosso pace. Então, ali naquele momento, eu lembro que quando a gente desceu assim, pra chegar mesmo no aterro, e eu lembro que a gente chegou até a ver a Júlia 7, falando com algumas pessoas assim. Isso. Aí tinha o Luiz, que é a marido da Júlia, e a Luísa Cravo assim do lado conversando. Só que a sensação de que, cara, acabou a prova, a torcida foi embora. Tipo assim, a gente tá esperando as meninas acabarem de falar com a Júlia aqui, depois a gente vai pegar e vai embora. Exato. Então, quando a gente viu o pessoal meio que assim, a gente falou, caramba... Muita gente indo embora, assim, a gente da falou, torcida. Caramba, a prova tá acabando. Tanto que eu olhei pra trás assim, Bruno, o que você olhou pra trás? Eu falei, não sei, vai que o carrinho do tempo tá vindo aqui atrás. Tinha pouca gente correndo do nosso lado. Esse que foi o ponto, que quando teve essa dispersão no túnel, cara, eu acho que Copa ficou muita gente pra trás também, né? Então meio que foi diminuindo a quantidade de pessoas. E eu lembro que a gente fixou duas pessoas. Uma menina que tava correndo assim na nossa frente, tava até de boné. E o rapaz que, cara, a gente viu desde a reserva. O cara saiu com a gente lá da reserva, no mesmo pelotão. A gente realmente literalmente correu a prova toda. A prova inteira com ele. Com ele. Tanto que o Bruno falou assim, quando a gente tava lá na reserva ainda, encaixou, é isso daqui que a gente tem que manter agora. Aí eu lembro que ele tava na nossa frente e eu percebi que ele tava no mesmo ritmo. Eu falei assim, então a gente tem que seguir esse menino aqui. Cara, e assim foi do início ao fim. Então assim, a gente às vezes perdia ele de vista, depois ele voltava. A gente tinha um parâmetro assim, se ele tá perto da gente, se essa menina tá perto da gente, é porque a gente tá mantendo... Estamos bem aqui, estamos mantendo o ritmo. E isso é muito bom. Então uma dica pra você que vai fazer a sua primeira maratona, cara, encaixou o pace, você viu que encaixou o seu pace,
Vê uma pessoa que tá no mesmo pace, mais ou menos. Pega essa pessoa de referência, sabe? Vai te ajudar na prova. Precisa trocar ideia com a pessoa. Você pode manter, se você não quiser, né? Se você quiser, faz. Mas se não quiser, cara, mantém ali e só fica de olho e tal. Mas aí também tem que ficar ligado, né? Porque se ela forçar o pace, você tem que ver ali o monitoramento. Exatamente. Mas quando a gente chegou lá no quilômetro 35, cara, ali o negócio já começou a pegar um pouco mais. Mais o mental também, sabe? A gente encontrou com a sua família. Verdade. A minha família tava chegando no aterro para poder ver a nossa chegada. Eles estavam monitorando a gente pelo sensor, né? Pelo chip. Então eles viram que a gente já tava chegando lá no aterro. Foi todo mundo, cara. Foi minha mãe, foi minha avó, foi meu pai, minha madrasta, cara, minhas primas, a minha sobrinha, a minha tia. Foi todo mundo em peso e geral de camisa personalizada assim, gritando. Eu falei, caraca, mano, que maneiro. E ali deu uma força, deu um gás pra dar uma continuada. Aí o Bruno parou pra falar com ele. Não, parei não. Tipo, não, só deu E eu só continuei, porque ali eu já tava ficando Milena esgotada. Mais sensível. Eu já tava esgotada, eu só mandei um beijo, fiz assim, eu acho, e eu só continuei, porque eu tava muito focada. Uma coisa importante, minhas pernas estavam começando a pesar. E eu lembro que quando eu parava um pouco assim, diminuía um pouco o ritmo, eu sentia uma leve câimbra, sabe? Quando tá começando. Então eu já sabia que eu não podia parar. Nesse túnel também, que teve meio que essa dispersão, um pouco antes da gente encontrar a família, a gente meio que caminhou pra poder beber a cápsula de sal que você não tava conseguindo. Né? A cada 1 hora que eu tinha que tomar a cápsula de sal, a gente caminhava, eu engolia e continuava. Só que nessa hora aí, cara, eu tive muita dificuldade pra engolir a cápsula de sal. Muita. Eu bebi um copo de água inteiro, eu não consegui engolir. E aquilo ali me deixou um pouco desesperado também, me deixou um pouco nervosa, sabe? Sim. E aí então depois que a gente encontrou nossa família, a gente manteve ali correndo. E aí lá no quilômetro 37... No quilômetro 36 a gente encontrou... Não, 36, A gente encontrou um casal de amigos. A gente nem esperava que eles nem iam estar lá no mano. E eu lembro que eles gritaram nosso nome. E ali eu já tava esgotada. Aquilo ali me deu um gás. Assim, as pessoas apareceram na hora certa. Copacabana no KM28. Uma conhecida nossa também gritou a gente. É verdade. A Natália. Eu tava cansada já. E quando ela gritou, aquilo ali me deu um ânimo. Sim. No 35, sua família. No 36, o casal de amigos. A Giovana e o Edgar. E aí no 37, meus pais estavam lá dentro. Então, aí quando chegou nessa parte, ali, a gente já tinha caminhado algumas vezes ali no início. Entre o 35 e o 37 a gente tinha caminhado algumas vezes. Tava muita vontade de banheiro, muita vontade de mijar, mas tipo, muita vontade. Minha bexiga tava doendo. Mas mesmo assim, eu falei, cara, vamos correndo. Porque toda vez que a gente parava pra caminhar, a dor era maior, sabe? Era pior. A perna pesava mais, o psicológico pegava um pouco mais. E eu lembro que quando a gente chegou no 37, tinha mais torcida. Bem mais torcida. Só que sabe quando... E eles fizeram um túnel, Mano, ali eu falei com a Milena, eu tinha transcendido ali. Sabe quando você não consegue enxergar nada? Eu não enxerguei as pessoas que estavam ao redor. Eu só ouvi a voz de todo mundo gritando. E aí eu lembro que de longe eu comecei a ouvir Bruno, Milena, Bruno. Aí foi quando eu olhei assim bem pro lado, vi meu sogro vindo correndo assim do meu lado e correndo do lado da Milena. Ali que eu olhei pro lado, eu vi que a nossa família também tava ali, que era os pais da Milena, minha cunhada, 2 casais de amigos nossos assim também do lado, com uma faixa. Eu não consegui enxergar nada na faixa, não vi a menor ideia. Mas uma coisa importante de falar é que você não tava enxergando nada, não é porque você tava passando mal. Não tava passando mal. É porque é uma coisa que ninguém conta, mas isso foi um sentimento nosso. Sim. Que depois do KM30, parece que você só vai assim. Parece que você entra num mundo paralelo. É diferente do flow, tá? O flow é quando você encaixa e tipo assim, cara, você tá indo muito bem naquele flow ali, você tá correndo, às vezes, num ritmo até bem pegado. Não era flow, tipo, eu não tava num flow, mas eu tava... uma sensação de... como se eu tivesse transcendido mesmo, sabe? O papo de você não conseguir ver o rosto das pessoas, você só olhava pra frente e continuava correndo. Talvez poderia ser algum tipo de alucinação? Não sei, mano. Pode até ser. Mas não foi falta de hidratação, porque a gente se hidratou muito bem e tomou cápsula de sal certinho. Então, eu não sei o que aconteceu, mas é uma questão de tu transcende mesmo, sabe? Eu acredito muito que o muro que todo mundo fala, você vai bater nesse muro. Cara, se você não tiver o mental preparado, o muro, ele realmente vai te pegar. Tava com dor? Tava correndo, já tinha 4 horas e meia correndo. Óbvio que você vai estar com dor, óbvio que você vai estar fadigado, óbvio que você vai estar cansado. Nessa hora que a gente encontrou meus pais,
O meu pai veio correndo assim, do meu lado assim, e ele me deu um empurrão assim no meu ombro, né? Cara, aquilo ali me deu um gás, parecia que como se ele tivesse assim, tipo assim, vai filha, você consegue. E ali eu só fui ali. E aí começamos a ver um monte de gente também já com medalha, porque o pórtico de chegada estava do nosso lado direito, na rua que tava vindo, e a gente estava indo em direção ao centro. Então ali dava pra ver muita gente já com medalha. Assim, deu um ânimo só de ver que a estrutura ainda tava lá. Não tava desmontando nada, isso aí deu um ânimo. E a gente passou, quando a gente passou e foi pro centro da cidade, ali foi o momento assim mais... Centro da cidade foi mais difícil. Foi o caos, foi o mais, acho que foi o mais difícil, porque não tinha quase ninguém, o centro da cidade estava vazio, a gente começou a caminhar bem mais. A gente estava muito cansado, a gente começou a caminhar mais. Eu lembro que eu falei assim pro Bruno, eu falei, amor, vamos começar a caminhar e trotar até chegar a 40, 41. E nessa hora ele foi no banheiro. Eu tava com muito apertado pra ir no banheiro. Aí ele falou assim, eu preciso muito no banheiro. Aí eu falei assim, tá bom, então eu vou indo na frente, porque se eu parasse pra esperar ele, a minha perna ia endurecer, eu ia ficar com muita cãibra e aí já era. E no último ponto de hidratação, eu parei pra ir no banheiro. Fui lá no banheiro rapidão, assim, não foi rápido, demorou, porque eu tava bem apertado. Então demorou bem uns 2, 3 minutos ali. Não pausei relógio, falei, cara, não tô nem aí, não tava nem ligando pra tempo, cara. Eu só queria chegar na chegada. Eu tô nem aí se eu vou fazer 5 horas. O meu objetivo era terminar a prova. Ponto. Era esse. Esse era o objetivo. Terminar a prova e pegar minha medalha. E foi assim. Eu fui no banheiro, depois já voltei a correr. Até corri um pouco mais forte pra pegar a Milena, que ela conseguiu andar bastante. E nessa etapa... tem várias fotos nossas que a gente tá caminhando ali no centro da cidade. A gente tá com cara de sofrido. Eu lembro que eu tava jogando água na minha cabeça, água na minha perna cara. Pegou muito, tipo, cansaço. A perna parecia que tinha 2 sacos de cimento na minha perna. Quando eu cheguei no centro da cidade e eu vi que a volta era muito mais do que eu imaginava, aquilo ali acabou comigo. E nessa hora também eu já tava assim, eu quero acabar logo essa merda, eu quero acabar logo isso. Então eu tava querendo tentar acelerar pra poder concluir logo. Sim. Só que ao mesmo tempo eu não conseguia, porque minha perna já não respondia mais por mim. E aí quando chegou no 40, eu falei, cara, faltam 2 km, 195 metros. Isso aqui é muito de boa. A gente já fez várias vezes. E a gente ainda tava caminhando e correndo. Fez uma estratégia de correr 1 minuto, caminhar 1 minuto. Correr 1 minuto, caminhar 1 minuto. Só que eu lembro que quando a gente chegou ali, depois do aeroporto, que já era KM41, a gente não parou mais pra caminhar. Porque você já tinha dado a volta no centro. Então agora era só chegar no pórtico. E a gente já sabia mais ou menos onde era o pórtico, porque a gente tinha ido nos outros dias. Do 41 até a chegada, cara, a gente foi correndo. E eu lembro que cada vez que a gente chegava mais perto do pórtico, a torcida aumentava, assim. Obviamente não tava com tanta torcida como no início, né? Mas tinha bastante pessoas ainda. Muita gente com a medalha já e falando assim, você vai conseguir também, mostrando a medalha. Você vai conseguir também, vai. E eu lembro que quando a gente entrou ali, onde já tinha a parte de grade nas laterais, eu falei, cara, é nossa. Tipo, esquece. E a Milena também. A Milena começou a gritar muito, me deu a mão e falou, vem. Aí eu falei, aí eu comecei a puxar agora ele. Então. Porque eu falei assim, vamos acelerar, agora é a hora do sprint final. Eu dei a vida, mano. Nisso que ele começou a me puxar muito forte. Ainda mais que eu olhei pra direita, assim, quando eu olhei pra direita. Tava toda a nossa família, os meus pais todo deles, mundo nossos junto, amigos, gritando. com cartaz gigante. Com megafone gritando a gente. Muito. Eu fiquei aqui agora. Aí, tipo, eu comecei a acelerar, puxando a Milena já começou a mancar. Eu comecei a mancar, porque aí eu comecei a sentir a minha coxa, né, onde eu machuquei, começou a ficar mais intensa, acho que por conta do impacto. Aí eu, pera aí, mano, calma aí. Aí eu falei, você falou, vem, eu falei, vambora, velho. E aí eu lembro que a gente, passou na linha de chegada ali, a ficha não tinha caído ainda, mas eu tava muito feliz. Tanto que a gente tem um vídeo da chegada absurdo. Cara, que vídeo. Que foda. Sensibilidade. Sério, o cara teve um olhar muito bom ali. Ele conseguiu pegar exatamente o take certinho da gente se abraçando ali no final, sabe? De felicidade. A gente tava em êxtase, assim, sabe? É uma emoção. É uma coisa indescritível, é uma coisa que você... Eu não sei colocar em palavras o sentimento de concluir uma maratona. A gente fez o percurso em 5 horas e 27 minutos, 45 segundos. E eu nem acreditei que a gente ficou tanto tempo correndo, mano. Sério, eu não acreditei. Eu sabia que ia ficar mais tempo, mas...
Eu não imaginei que a gente ficou tanto tempo correndo, cara, são 5 horas e 27 minutos correndo. Ah, mas vocês pararam pra caminhar assim, mas a gente estava se exercitando durante 5 horas, mano. E uma coisa interessante de falar é que mesmo que a gente tenha caminhado, que isso não é errado, a gente conseguiu manter o nosso pace, né? O nosso planejado ali dentro do coisa. A gente, a partir do quilômetro 38, que aumentou bastante o pace, foi mais de 8. Só que o do quilômetro 0 até o quilômetro 37, o nosso pace ele estava muito bem certinho, entre 7,20 e 7,40. Então ali a gente manteve desde o início até o fim, cara. Muita gente acaba meio que olhando as pessoas ao redor e vê a galera da performance e, porra, é maneiro você performar. Na primeira vez, a primeira maratona, o nosso grande objetivo, ainda mais depois de tudo que aconteceu, depois do negócio da Milena, nosso maior objetivo era terminar, e foi isso que aconteceu, cara. A gente conseguiu iniciar muito bem, foi muito bem todo o percurso e terminamos ali muito bem também. Não tem nada de errado você caminhar, desde que você pegue aquilo ali e tenha como aprendizado para uma próxima. Ah, meu objetivo, Bruno, é melhorar meu tempo. Ok, cara, agora você vai treinar, vai se preparar mais para numa próxima, talvez você não precisar caminhar, você fazer do início ao fim correndo. Cagação de regra, mano, é complicado. Porque tem gente que fala, ah, mas você caminhou, então você não é corredor. Não, corredor é um cacete, pô. Quem é tu pra falar que eu não sou, pô? Muitas pessoas assim na internet começam a falar, às vezes nem corre 5 km. E aí quer menosprezar quem tá querendo evoluir. Só de você ter levantado do sofá e se comprometeu ali a correr 5, 10, 21, 42, não importa a distância. Você já tá fazendo o seu melhor, cara. E ninguém pode falar pra você o que você tem que fazer ou não, cara. Basta você ter que saber com você, entendeu? É óbvio que a gente vai pensar em ter uma performance melhor. Sim, óbvio, com certeza. O tempo todo a gente pensa nisso. Eu gostei muito da prova, foi muito bom. Do início ao fim eu curti. A torcida, a energia da Maratona do Rio realmente é diferenciada. Hoje eu tenho um pace que, cara, eu quero melhorar, eu quero correr mais rápido, eu quero performar melhor na corrida, mas o pace que eu tenho hoje é o pace de gente normal, né? Vamos dizer assim. Então eu sei o quanto que isso é importante, ter gente torcendo por você, ter gente vibrando junto com você. E a Maratona do Rio foi muito especial pra gente, eu acho que tinha que ser... a gente fez a nossa primeira maratona no lugar certo, na nossa cidade natal, perto da nossa família, ver eles apoiando a gente, ver eles vibrando com a gente, ver eles acordando cedo, ver eles planejando ali, tendo toda a ideia ali da camisa. O cuidado, o carinho. Durante o nosso ciclo também, sabe? Às vezes, por mais que eles não entendessem, não concordassem, eles estavam ali com a gente, Sim. eles estavam apoiando a gente de alguma forma, sabe? Por mais que eles chamassem a gente de doido, quando a gente falava assim, não, amanhã eu não posso, porque amanhã a gente tem que correr. E a gente acordava 4 horas da manhã pra poder correr, e a gente era doido. Então quando a gente comia um pratão de macarrão, meu Deus, é pra isso que vocês estão correndo? Pra comer macarrão? Então assim, a gente sabe que no fundo, eles estavam ali torcendo e vibrando muito pela gente. A gente viu isso na nossa chegada e foi assim, foi incrível, Foi uma energia surreal, foi uma coisa que eu vivi, assim. Algumas pessoas me perguntaram no Instagram por que eu resolvi fazer uma maratona. Eu acho que muita gente pergunta por que você resolveu fazer uma maratona? Por quem que você tá correndo? Por muitos meses eu tava buscando essa resposta, né? Do por quem que eu tava correndo. Mas a grande verdade é que eu comecei a correr por conta de mim mesma. E eu respondi isso até no meu Instagram, que eu sempre fui aquela aluna na escola que eu era aquela pessoa mediana. Eu tirava nota pra passar, eu nunca fui a mais inteligente, que me destacava, mas também nunca fui a mais burra que ficava de recuperação ou repetia de ano. Eu sempre fui a pessoa que passava. Hoje, concluir a maratona me mostrou que, cara, eu posso sim estar entre os melhores, estar entre os maiores, que eu posso sim estar entre 1% da população mundial. Que pra quem não sabe, essa estatística, apenas 1% da população mundial concluiu alguma maratona. Exatamente. Então, a gente fazer parte desse 1% é uma coisa gratificante. É muito significativo, é muito simbólico. Então, hoje eu corro por mim. Eu corro pra eu melhorar, pra eu me sentir viva, pra eu me sentir feliz. Se desafiar. Pra eu me desafiar. Eu sou movida por desafios. Durante o ciclo, cara, eu aprendi muito, eu evoluí tanto. E tem tanta coisa pra gente aprender ainda. Tanta coisa. Eu aprendi a ser uma pessoa resiliente, eu aprendi a ser uma pessoa paciente, eu aprendi a ser uma pessoa mais disciplinada, mais constante. A suportar a dor. E é incrível, assim, a corrida eu me descobri uma pessoa muito mais forte do que eu imaginava, muito mais corajosa, muito mais segura. E pra você? Foi o que eu te falei, a ficha ainda tá caindo. Eu sou um pouco lento ainda pra assimilar as coisas, mas eu acredito que o maior
maior aprendizado assim que eu posso falar que de ter, de fato, você terminar um movimento, sabe? Você ter início, meio e fim. Isso é um ciclo, né? Você começa ali, aí tem um meio e tem um fim, que é onde é a sua prova-alvo. E, obviamente, não é o fim da nossa história com a corrida, só está começando, mas esse primeiro ciclo da primeira maratona é muito especial, cara. Então, aproveite, curta cada momento, cada treino. Eu sei que vai ter treino que você não vai querer fazer, mas vai lá, se dedica. Porque lá no final, cara, quando você chega na sua prova-alvo, é muito recompensador. A conta fecha. É muito recompensador você chegar e você concluir, você falar, pô, eu consegui. E também se você não conseguir, tá tudo bem, você vai se preparar para uma próxima. E eu vejo muita gente também que às vezes se prepara tanto tempo e chega no dia da prova não consegue fazer, tem algum problema de saúde, às vezes por alguma questão de cãibra e tal, e não consegue fazer, e a pessoa se frustra e meio que acaba largando a corrida de lado. E não é esse o objetivo. O objetivo é você se desafiar, você fazer. E se você não conseguiu fazer ali a sua primeira maratona, não tem problema. Vai fazer a próxima, você vai se preparar e vai dar o seu melhor para justamente você conseguir terminar. Pô, a maratona é aquilo, cara. É um jogo muito mais mental do que físico. Óbvio, o físico tem o seu papel? Sim. Não adianta você estar tipo, vou sair agora, nunca corri, vou fazer uma maratona. Vai se lascar, mano. Tem que ter o físico. Mas o mental é fundamental. E o mais incrível, assim, é você viver o processo, sabe? Porque eu até vi essa frase outro dia, que o resultado, cara, você consegue, às vezes, antecipar um resultado, você consegue dar um jeitinho pra chegar naquele resultado. Mas o processo até você chegar nesse resultado, ele é muito importante. Então, se você talvez ainda não tenha feito sua primeira maratona, se você ainda não corre, viva o processo. Eu lembro que em todos esses dias que a gente esteve lá na Maratona do Rio, quando a gente viu a prova de 5km, eu vi as pessoas vibrando, eu me lembrei da primeira vez que eu corri 5km sem parar. Na de 10km, eu me lembrei exatamente do dia que eu corri 10km sem parar, 21km sem parar. Então, viver esse processo, aproveitar esse processo, desfrutar desse processo, comemorar suas vitórias, suas pequenas vitórias é muito importante para que quando você faça a sua primeira maratona, seja tão leve, tão feliz como foi pra gente, sabe? Porque a gente aproveitou esse processo, a gente viveu esse processo intensamente e a gente deu o nosso melhor em cada fase da nossa corrida. Foi mesmo. Tudo foi muito, muito bom. E as dores musculares? Cara, eu senti dor, não vou mentir não. Eu senti bastante dor na corrida, na parte lateral, assim, do joelho. Acho que é aquela famosa dor do corredor, né, que todo mundo fala. Meu pé, cara, tava realmente inchado, eu acho. Então, eu senti dor nos meus dedos, mas eu acredito que a dor não foi um determinante, foi mais o mental mesmo, sabe? Sim. Tem que blindar o mental. E agora, depois da corrida, depois da maratona, óbvio que quando você para, seu corpo esfria, aí a dor vem, mano. Aí, realmente, senti muita dor na canela, muita dor na batata. E aí acabou que a gente acabou pegando um resfriado porque quando você faz uma corrida maratona, a tendência é que só a imunidade dá uma baixada, né? Porque é muito esforço repetitivo por muito tempo. Então a imunidade acaba baixando um pouco e a gente acabou ficando um pouco resfriado, né? Uma coisa que ninguém sabia, que só o Bruno sabia, que 2 dias antes da prova eu comecei a ficar resfriada. Só que eu não quis falar pra ninguém, pra não preocupar ninguém. Só ele sabia, só que ao mesmo tempo eu falei assim, não posso ficar com isso. Então até o dia da prova eu tava bem, obviamente já tava sentindo que eu tava meio resfriado, sabe, início de resfriado, então. E aí depois, tanto que eu tô com uma tosse aqui insuportável, mas já tô me cuidando, quero me recuperar logo. Dor muscular, como o Bruno falou. Logo depois da prova, obviamente ficamos com bastante dor muscular. Tanto que na primeira noite ali pra eu dormir foi muito ruim. Porque quando eu ia me virar, eu sentia muita dor na perna, então eu não dormi bem. Mas na segunda noite já comecei a melhorar e aí, assim, foi uma dor, ok, senti uma dor. Mas o treino que eu fiz, que foi o pior treino da minha vida, eu fiquei muito mais quebrada do que a maratona, por incrível que pareça. Agora é focar na recuperação. É dar tempo ao tempo. Dá tempo, obviamente a gente não tá correndo, já tem 3 dias que depois da prova a gente não correu nenhum dia desse. O objetivo de talvez amanhã fazer uma corridinha bem levinha. Caminhada, né? Ou caminhada, não sei, vamos ver como é que vai ficar. E agora a pergunta que não quer calar, faria uma próxima maratona? Pô, muita coisa, faria muito. Eu saí da prova falando com a menina, falei, cara, eu vou fazer isso de novo, não tenho nenhuma dúvida de que eu vou fazer. Porque eu sou o cara, eu gosto muito das longas distâncias. Eu me descobri esse cara no meio do processo do ciclo da maratona. Óbvio, eu gosto muito dos 5, dos 10, eu gosto de correr, mano.
Eu gosto dos 5, dos 10, dos 21, mas 42 foi uma coisa assim, eu quero fazer de novo e eu vou fazer pra poder bater meu RP, sabe? Pra poder estar mais preparado. Eu acho que negligenciei muita coisa dentro do ciclo, principalmente na parte de exercício físico, de fortalecimento, que agora eu não vou negligenciar pra poder fazer uma prova melhor e me doar mais, sabe? Fazer ali, não sei o tempo ainda, mas eu quero puxar para poder diminuir esse tempo de prova. Uma coisa que eu faria diferente no ciclo, acredito que seja a minha alimentação. Eu procurei me alimentar melhor A gente deu muito mole várias vezes. Cara, várias vezes. Não que a nossa alimentação seja muito ruim, mas... E a gente teve acompanhamento, a sua nutricionista até puxou várias vezes a sua orelha. Mas assim, a gente principalmente deu... depois da mudança, deu uma caída real. E eu acho que isso impactou... Eu engordei no ciclo, pra tu ter noção. Eu consegui engordar me preparando pra uma maratona. Isso impactou pra que eu me lesionasse. Então, o que eu mudaria hoje seria isso pro próximo ciclo. Não sei ainda quando vai ser, até porque agora a gente tem alguns outros objetivos, né? Aí, quem sabe vem um baby pela frente. Mas pretendo continuar correndo. Eu acho que eu vi uma outra maratona antes. Eu acredito. Não sei, vamos ver. Mas o meu foco agora, Milena, quero melhorar meu tempo nos 21. Quero fazer um sub-2. Então esse é o meu principal objetivo agora. Fazer um sub-2 nos 21 km. Ah, é? É. Ih, gostei. I like. Eu quero muito. Eu me descobri, o Bruno se descobriu um corredor de longas distâncias. Eu me descobri uma corredora de longas distâncias que gosta de correr fazendo força. Assim, mas eu quero fazer força também. É o que me dá... Pra você ter noção, o meu batimento cardíaco... O meu batimento cardíaco ele é um pouco mais elevado do que as pessoas. E assim, cara, eu amo fazer força. Eu sofro pra caramba. Uma sensação tão boa que eu quero buscar. Esse é o meu foco agora. Esse é o meu objetivo. Então, a gente vai estudar muito sobre isso. A gente vai estudar sobre aumentar a VO2 máximo. A gente vai estudar sobre a questão do limiar de lactato, a parte de alimentação, fisiologia, como fazer fortalecimento. Então, tudo isso que a gente vai aprender a partir de agora, a gente vai trazer para você aqui, para você poder também aprender junto com a gente, né, cara? Ter essa troca. Quando vai acontecer isso? Cara, eu não sei quando que eu vou bater o meu sub-2. Poxa, esse ano, mano. Talvez, mas assim, eu vou fazer tudo que tá ao meu alcance. Vai fazer e a gente vai Quando fazer. vai acontecer, não sei, mas eu sei que eu vou dar o meu melhor, assim como eu dei. Nós vamos fazer esse ano e a gente vai conseguir fazer sub-2 em 21. E qual é a sua meta? Sub-2 também no 21? Agora vamos fazer sub-2 em 21. Ah, agora também? Vou fazer essa parada também. Cara, não tem como, a gente é casal, então o teu objetivo é o meu objetivo. Se o teu objetivo vai ser esse, o meu objetivo é esse também, pô. Ai, que lindo. Cara, eu preciso deixar aqui a minha gratidão. Não. Eu já falei isso em todos os posts de vídeos. Não, deixa eu falar. Mas é porque assim, o Bruno me ajudou muito. Teve uma pessoa que me perguntou se correr com outra pessoa do seu lado te ajuda. Muita coisa. Você que é esposo, você que é esposa de um corredor. Cara, se puder, tá de staff. Se puder, tá de staff. Se puder, tá ali do lado. Cara, não gosta de correr. Tá, vai de staff. Vai de bike. Ajuda, vai de bike. Dá um incentivo dentro de casa. Mostra pra pessoa que ela consegue, porque isso faz toda a diferença. É só um cuidado, mano. Às vezes, assim... às vezes eu sei que você não vai conseguir estar com a pessoa correndo, porque realmente a pessoa escolheu estar correndo, né? Você talvez não esteja correndo. Mas se você tiver só o carinho da pessoa chegar em casa depois de um longo... Eu vou até chorar, mano, porque é muito real isso. Mas a pessoa chegar depois de um longo... Que, foi difícil, às vezes foi o longo mais difícil da vida da pessoa. E você só ter ali, às vezes, um café da manhã preparado pra pessoa, isso muda muito pra pessoa. É um carinho que você vai ter com quem você ama, sabe? Que parece besteira, só que é só de, sei lá, de repente ela chegar cansada e você falar assim, quer uma água, eu preparei alguma coisa pra você, ou então você já pegar a toalha dela pra ela poder tomar um banho. Cara, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença pra uma pessoa que tá se preparando pra maratona, porque é muito difícil, cara. É muito difícil. É uma parada que a pessoa tá realmente se descobrindo e muitas vezes tá dando o melhor dela naquele dia e às vezes o treino não foi bem, cara. Então a única coisa que ela quer é chegar em casa e se sentir confortada pelas pessoas que ela ama. Se sentir amada. Então se você puder, cara, não pode estar do lado dela nos treinos ou dele nos treinos, só fazer esse mínimo, esse carinho ali de talvez pegar a toalha para ela poder tomar banho, então preparar um café da manhã para ela poder chegar ali, já ter um café preparado para ela tomar. Separar a suplementação, né? Amor, como é que vai ser seu treino amanhã? Como é que vai ser o seu treino? Ajudar. E perguntar mesmo como que a pessoa tá se sentindo, porque por mais que
que a corrida seja um esporte individual, que as pessoas falam que é mais coletivo. Só que tem muita gente que às vezes corre sozinho e não tem uma companhia e não tem com quem fazer essa troca. Então se você só perguntar como é que foi seu treino, cara, como é que tá sendo a preparação, como é que tá seu psicológico, e deixar a pessoa desabafar. Às vezes ela só quer falar. Tu não vai entender merda nenhuma do que ela tá falando, de pace, de VO2, de nada. Mas só de ouvir a pessoa que tá se preparando pra maratona, tenho certeza que essa pessoa ela vai muito mais forte pra maratona, muito mais forte. Graças a Deus, a Milena e eu, a gente tem um pensamento muito alinhado. Então, quando a gente entra num objetivo como um casal, é um objetivo para nós dois, sabe? E a gente foi nessa doideira de fazer uma maratona, conseguimos iniciar, completar juntos. Eu tenho certeza que é só o início de muita coisa que vai vir agora, de outras corridas. A gente tem um grande objetivo que acho que poucas pessoas sabem, que quando a gente começou a correr, o nosso grande objetivo é fazer o desafio da Disney. Fazer as 4 distâncias da Disney. 5, 10, 21 e 42. A gente não conseguiu ainda, a gente se inscrever, mas eu tenho certeza que no tempo certo vai acontecer. Vai acontecer, exatamente. E é só uma questão de decisão, sabe? A gente está se preparando para isso, vai acontecer. Eu tenho certeza que a gente vai estar lá na Disney correndo os 4 dias e fazendo um desafio que foi o que fez a gente começar a correr. E, cara, é incrível, cara. Correr é muito bom. Correr é muito bom. Se você tá começando nesse mundo agora, vai tranquilo. Vai com sua mentalidade forte, mas vai tranquilo. Vai tranquilo, vai trotando, vai caminhando, vai desfrutando do processo. Você vai aprender a ser uma pessoa muito mais paciente. Exato. E se eu puder te dar um conselho corra sem fone, corra na sua velocidade, mas busque sempre melhorar a pessoa que você é hoje, sabe? Exato. Busque performar, sabe? E aí você vai ganhar essa medalhinha também, meu amigo, minha amiga. Essa medalha aqui, sério. Muita gente acha que é só um pedaço de metal. E realmente é um pedaço de metal. Mas tu vê tanta história, tanta coisa. Mas tem um significado muito grande. É doideira demais. Então, se você está se preparando aí para sua primeira corrida, seja de 5, 10, 21, 42, ultra, 1 quilômetro, 500 metros, tanto faz, mano. Espero muito que você consiga os seus objetivos. Obrigado por você estar aqui junto com a gente, assistindo a gente. Mais uma vez, quero agradecer a todo mundo que falou com a gente durante todo o percurso. Pô, isso deu uma força absurda pra gente. Não esteve presente, mas de alguma forma mandou ali via mensagem pra gente também. Cara, vocês são demais. Quero muito, muito, muito poder encontrar vocês um dia correndo em alguma corrida. E a gente vai trocar ideia, vamos lá, se abraçar, se dar força. Com certeza, e pode ter certeza que a gente vai estar daqui torcendo e vibrando muito por cada vitória de você. Então comenta aqui qual é o seu objetivo dentro da corrida, que a gente já vai estar mandando para você uma boa energia. Também vamos trocar ideias aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Deixa seu like pro YouTube continuar entregando pra você. Vamos lá, que tem mais coisa que a gente vai vir. A gente vai revelar pra vocês mais pra frente qual vai ser a nossa próxima prova. Então, tamo junto. Beijo. Beijo. Valeu, maratonista! Valeu.